Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de conteúdos Inteligência Emocional na Prática e Sem Mistério. Aqui falaremos todos os mitos e verdades sobre inteligência emocional e trago ferramentas práticas para que você possa desenvolver o seu equilíbrio mental mesmo em tempos tão desafiadores. Se esse é seu primeiro contato aqui, eu me chamo Lindolfo Hunderto Mark, sou o fundador do Instituto Em Mente e criador do método Transformação Essencial. E hoje eu dedico a minha vida a transformar a vida de muitas pessoas, ajudar as pessoas a encontrar a sua verdadeira missão, a sua verdadeira felicidade, de uma forma simples e descomplicada. Quero aproveitar e te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você tem a chance de se inscrever agora. Vai lá, marque o sininho, para que dessa forma o YouTube te mande novos vídeos. Quando a gente postar um novo vídeo aqui, um novo conteúdo, você vai receber em primeira mão. Mas não esquece de dar um like nesse vídeo e de comentar esse vídeo o quanto ele foi bom para você e o quanto ele te ajudou. E o nosso tema de hoje é como controlar o medo. Você sabia que o medo está associado ao nosso instinto de sobrevivência? Exatamente. É uma palavra pesada e parece que estar num patamar ruim, né? Ele sente medo, ele tem medo. Mas ele está ligado ao seu instinto de sobrevivência. Ele te ajuda a sobreviver, ele te protege. Tendo medo, é através do medo que você não chega na ponta de um penhasco. É através do medo que você não dirige uma moto sem ter passado pela autoescola ou ter algum profissional que tenha te ajudado. É através do medo que você não atravessa a rua sem olhar para os dois lados da rua para verificar se vem algum veículo. E exatamente, então o medo, como você pode ver, ele não é uma carga 100% negativa. Ele te ajuda, através do seu instinto de sobrevivência, a te proteger. Então é muito bom entender o que mais o medo tem a somar para você. Sem esta emoção, faremos tudo sem pensar duas vezes. E às vezes poderíamos trazer muitas coisas negativas. Por isso que eu digo, volto a dizer, o medo é bom. O medo pode te ajudar. Ou seja, a importância do medo está em nos ajudar a entender, a pensar os riscos e as consequências que podemos sofrer se executar alguma tarefa sem pensar nas consequências do que pode vir a acontecer se você não estiver pronto para essa tarefa. Como também de uma forma aquela forma que todo brasileiro sai, comenta ou fala, deu na telha, vai lá e faz. Mais ou menos assim. Deu na telha, vai lá e faz, pode acontecer algum problema, né? Pode acontecer alguma coisa que você não queira ou que não seja satisfatório para você. Ele sempre surgirá numa forma de fuga, de luta, ou que devemos nos proteger, devemos seguir, agir, colocar em ação, exatamente. Ou você sai da ação, se protege, ou você segue em ação, foge, fuga. É para isso que serve o medo. Por isso que não devemos achar que o medo é um sinal de fraqueza ou é um sinal de covardia, pois ele nos dá involuntário, ele vem dentro, é natural do corpo humano, é natural do ser humano. Não devemos achar que o medo é um sinal de fraqueza ou covardia, pois ele é um sinal involuntário de todo ser humano. Todos nós sentimos medo de alguma coisa ou de algumas circunstâncias que vem acontecendo na nossa vida. Então tudo bem, faz parte, ele nos protege. Como eu falei no início desse vídeo, o medo ele nos protege de ser atropelado, o medo ele nos protege de cair do penhasco, o medo nos protege de não subir numa moto e não saber dirigir, o medo nos protege de não roubar o carro dos nossos pais ou enfim, quando a gente era criança, ou se você ainda é criança e está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque você não sabe dirigir. E é claro que se você fizer alguma coisa errada, vai dar problema. Então o medo é muito positivo. Entenda isso. Entenda que o medo vem para te ajudar. É muito mais fácil de lidar com nossos medos quando identificamos seus gatilhos, por exemplo. Então esteja atento a si mesmo. Vou dar agora para vocês 7 dicas de como controlar e superar o medo. Fica aqui com a gente. Vamos lá para 7 dicas? Dica número 1, exatamente, aceitação. Primeira coisa que você deve fazer é aceitar o medo. Aceitar que você tem medo e aceitar que o medo é positivo para você, tá? Mesmo em algumas circunstâncias, é claro, não sempre. Tem situações da nossa vida
que o medo vem por alguma crença que foi gerada, por alguma situação que aconteceu na sua vida, no seu passado, ele vem nesse gatilho, né? Atrás desse gatilho ele está escondido e ele ativa isso no momento que você mais precisa de uma ação, por exemplo, como apresentar um trabalho na faculdade, como, por exemplo, apresentar o seu TCC. E aí eu te pergunto, por que sentir esse medo em apresentar o TCC? O máximo que pode acontecer é você ter que refazer ele, né? Ninguém está lá para te prejudicar ou te julgar. Sim, lógico, você vai estar no ponto final, você quer se livrar e quer pegar o seu canudo na mão, você está com muita vontade, muito desejo de chegar nesse objetivo, mas no máximo que pode acontecer é você ter que refazer seu TCC e reapresentar ele depois. Ou seja, esse medo, essa insegurança não tinha necessidade, mas lá atrás, na infância, alguma situação que gerou esse resultado, deu esse start para você, que gerou uma crença que faz esse medo entre em ação no momento da sua apresentação de trabalho de faculdade ou do seu TCC. Então, é natural sentir medo, mas é bom entendermos que ele não tem como nos prejudicar, ele vem para nos ajudar. Talvez, se você tem medo de apresentar, tente apresentar para você mesmo, ensaie em casa, fique mais seguro disso, que isso vai te ajudar muito. E você vai fazer o quê? Vai vencer e vai mostrar para o seu medo que você tem capacidade de ser melhor do que você imaginava que não era tão bom assim. E você pode ficar bom. Ou seja, continue caminhando na caminhada, na escada do aprendizado, que você vai realizar o seu sonho sem medo ou com medo, mas certo, com os passos corretos. Dica número 2, escreva. Exatamente, escreva os seus medos. Através da escrita é possível organizar os seus pensamentos, as suas emoções e o seu medo. Acaba sendo uma ferramenta poderosíssima escrever os seus medos. Organizar, isso vai te aliviar, não vai precisar... Mas você não... Calma, não precisa mostrar para ninguém, é só para você. Então escreva lá, o que te faz sentir medo? Por exemplo, eu vou citar um medo muito comum, que é falar em público. Você vai colocar, eu tenho medo de falar em público. Daí você vai colocar, por que você tem medo de falar em público? Aí você vai imaginar, porque podem tal, fazer zoar de mim. Mas aquela pessoa, será que também não tem medo quanto você tem medo de falar em público? Se aquela pessoa que está lá assistindo você tem medo de falar em público, ela não vai julgar você. Entenda isso. Então escreva os seus medos. Essa é a dica número 2, tá ok? Dica número 3, pensamento positivo. Cultivá-los é extremamente importante. Confie em si mesmo, busque seu suporte necessário para ultrapassar os seus medos, impedindo que eles dominem a sua vida. Então, pense positivo atrás do seu medo. Você sabe o que você sente medo, você sabe o que starta o seu medo, você sabe qual é o gatilho. Então imagine aquilo que você tem medo, ao contrário, positivamente. Você não tendo medo e executando a sua tarefa, tá ok? Quarta dica, valorize as suas vitórias. Exatamente, é muito importante quando você se der conta que você passou pelo seu medo, você realizou, você fez o que você deveria ter feito, você conseguiu ultrapassar o seu medo, valorize as suas vitórias. Já notou também que várias vezes nós ressaltamos muito mais fácil o que acontece de ruim na nossa vida e negativo? Exatamente, a gente sempre alavanca isso, o que é de ruim, mas o que é de positivo a gente nunca fala. Então valorize o positivo, valorize todas as vitórias que você conquistou na sua vida. Tá? Se você foi lá e fez o seu TCC, vitória para você, você tinha medo de falar em público, você venceu, ou seja, você quebrou essa crença de falar em público, principalmente apresentando o trabalho da sua vida. Mais um motivo que devemos valorizar as nossas vitórias é porque o medo ele se alimenta das sensações de fracasso e do negativismo. Quanto mais você se sente fracassado, quanto mais você se sente negativo, mais o medo te domina. Então, valorize os pontos positivos, suas vitórias na sua vida. Portanto, temos que parar de focar nos acontecimentos ruins e começar a nutrir mais as suas vitórias e as nossas conquistas. Vamos lá, dica número 5. Converse com alguém de confiança. Coloque no dedo as pessoas de confiança que você acredita que você tem. Conte nos dedos e tire as pessoas que você
está meio que na dúvida e selecione uma de extrema confiança. E aí você vai abrir o jogo para essa pessoa. Você vai perceber que abrindo o jogo para essa pessoa, contando os seus medos para essa pessoa, sem você ter vergonha, busque conversar abertamente, porque isso vai desbloquear, vai tirar de você essa dor interna do medo e vai fluir. Mas você vai perceber também que essa pessoa também sente medo. Talvez ela também abra para você alguns medos dela e é bom ficar isso no seu radar, que o medo que você tem talvez não é o mesmo dela, ou talvez é o mesmo dela. Se ela é o mesmo dela, tudo certo, vocês vão conversar e debater sobre isso para um vencer o medo do outro, ou um ajudar o outro a vencer o medo de cada um. Isso é muito positivo, é muito positivo. Sexta dica, respiração. Respiração, exatamente. Quando a gente está com medo, a nossa respiração sempre fica mais ofegante. Em situação de medo, né? Ela fica... A gente fica ansioso, ou seja, com esses sintomas. Esse é o primeiro sintoma do medo. A respiração fica mais ofegante, começar a tomar, o nosso ar começa a acabar e a gente começa a ficar desesperado. Calma. Você vai parar e respira. Solta. Respira. Até isso tudo passar. Por quê? Dessa forma você vai nivelar todos os seus hormônios internos que estão disparados, seu sangue, batimento cardíaco. Você vai nivelar tudo isso e vai resolver muito. Vai te ajudar muito a respiração controlada. Calme. Respira puxa o ar e respira normalmente, que tudo isso vai passar. Porque o medo não está nas coisas ou nas pessoas. O medo está na sua cabeça. Então é bom você entender isso, fazer essa respiração, que o medo não está na cabeça de todos, mas é sim na sua. E fazer essa respiração vai ser muito positivo para você. Então, trabalhar a respiração permite manter o foco no presente, manter o foco no presente que você está, no que você está precisando fazer. E assim, voltando com mais calma, com mais inteligência contra o medo e agindo contra o seu medo. Então, trabalhe a respiração, permita manter o foco no presente e deixa os seus pensamentos que estão ao seu redor, imaginando situações, de lado. Sétima dica, trabalhe os seus sentimentos. Exatamente, é muito importante trabalhar o sentimento que você tem, nos gatilhos emocionais, resgatar com a sua história. Como a sua história pode estar ligada à sua história do passado, pode estar ligada na sua vida atual. Busque um auxílio de um profissional, que o passado pode estar te trazendo esse gatilho do medo. Eu tenho um instituto, e dentro do instituto eu tenho um treinamento de desenvolvimento pessoal e liderança, onde eu trabalho as emoções, medo, tristeza, raiva e alegria. Isso pode te ajudar muito. O nome do meu instituto é Instituto Em Mente. Isso pode te ajudar muito a trabalhar esse teu medo. Lá nós fizemos um treinamento de imersão, onde você entra numa sexta-feira à noite e você sai num domingo ao meio-dia. Então você fica imerso num hotel, passando por todas essas sensações. A gente vai te ajudar a conduzir melhor o seu medo, vamos te ajudar a entender o porquê e o gatilho que você tem no seu medo. Então busque a ajuda de um profissional, tá? Para resolver tudo isso. Talvez venha um dia, olhe lá no Google, procure Instituto Em Mente, lá no meu site, ou aqui no YouTube, ou no meu Instagram, qual a cidade que a gente está fazendo o treinamento mais próximo da sua, e de repente nós estamos aí do lado da sua casa, você precisando lidar com medo, e eu lidando com medo dos seus vizinhos, vamos dizer assim, né, de algumas pessoas próximas a você, e você talvez nem saiba. Então, se estiver precisando de ajuda, procure o Instituto Em Mente, e o treinamento Transformação Essencial vai te ajudar muito, essas ferramentas que eu tenho dentro do Instituto, ok? Uma pesquisa conduzida por um jornal britânico, equipe, coloca o nome do jornal britânico aqui, entrevistou 3.000 pessoas no Reino Unido, demonstrando que o receio de falar em público era o maior medo de 41% dos entrevistados. Você tem noção disso? Porque antes lá no vídeo eu falei, que eu citei de falar em público, porque é o maior medo da humanidade. A OMS também fez uma pesquisa e descobriu que o maior medo da humanidade é falar em público. Então,
é muito importante saber lidar com isso. Entender que falar em público talvez não vai te trazer nenhum problema. O que pode acontecer se você falar em público? Me diga. O que pode acontecer? Ah, passar vergonha. E passar vergonha dói? Não. Passar vergonha atrapalha? Não. Passar vergonha faz você perder dinheiro? Não. Passar vergonha você perde algum dedo da mão? Não. Então, você teve coragem. Tem 41% das pessoas do Reino Unido tem medo de falar em público. Você é brasileiro e também tem medo de falar em público. Mas a OMS que fez, né, uma pesquisa mundial, e o maior medo da humanidade é esse, falar em público. Se coloque, pense, raciocine que nada pode te acontecer se você estiver falando em público. Lógico, quando eu vou numa palestra, por exemplo, eu que tenho um curso de oratória, eu que dou o curso de oratória, que o Instituto Mente a gente também trabalha com isso. Então eu vou numa palestra e observo, mas não porque eu queira julgar a pessoa ou desfazer da pessoa, não é isso, é só para mim atualizar e eu também ficar mais criterioso com meus alunos, né? Ter um critério maior, aumentar o meu critério para dar a palestra para os meus alunos, para passar o curso de oratória para eles. Então eu fui numa palestra esses tempos e assistindo a palestra, essa pessoa não tinha medo de falar em público, mas ela tinha um cacuete verbal. Esse cacuete verbal era o né. Então, em tudo que ele falava, no final ele, né. No final ele, né. E aí eu tava na palestra, eu peguei um papel e uma caneta e comecei a fazer, né, escrevi, né. Comecei, né, e fui, só que aí que tá, eu fui somando, fui colocando ali, né. Deu mais ou menos, eu cansei de colocar, sabe, e o meu colega conversou comigo rapidinho ali, que tava do meu lado, então eu perdi aquelas anotações ali durante que eu tava conversando, e percebi que quando eu saí tinha falado 230 NES. Mas, e o que isso aconteceu? O que aconteceu com isso? Nada. Ele fez a palestra dele, nós todos levantamos em pé, aplaudimos e fomos embora. Não doeu nele, não machucou ele. É a forma dele falar. Ele não passou por um treinamento. E por que eu vou julgá-lo? Eu só contei os NES para ter um feedback quando eu for fazer um curso de oratória, quando eu for dar o meu curso de oratória de novo, eu tenho essa história para contar, 230, né? Ele falou. Ou seja, para que o aluno meu perceba e tenha ganho do quanto né. Ele fala, não para mim julgar, não para mim falar mal, não para mim colocar, mas para colocar para vocês isso, para que vocês entendam que esses cacuetes verbais existem e que às vezes a gente fala e não se dá conta. Muitas pessoas não se dão conta dos cacuetes verbais. Então preste atenção nos seus cacuetes verbais. Ó, já quase estou indo pro curso de oratória aqui com vocês, né? Mas não é isso que eu vim aqui trazer. Então, esse é um dos medos. O maior medo da humanidade é falar em público. E isso 41% no Reino Unido. Adotaram aí? Busca lá. Se você quiser buscar no Google, a equipe vai colocar aqui embaixo o nome do jornal britânico. Você pode fazer uma busca. Mas, já outra pesquisa do jornal, que vai colocar o nome aqui embaixo, em 2017, 38 países ao redor do mundo revelou que os 3 maiores medos da humanidade são Estado Islâmico, 62%, mudanças climáticas, 61%, e ciberataques, 51%. Ou seja, quem não tem medo do Estado Islâmico, né? Acho que tá tudo certo ter medo do Estado Islâmico. Eu acho que é muito pior, acredito eu, é muito melhor ter medo do Estado Islâmico, das mudanças climáticas e dos ciberataques, do que você subir num palco e falar. Mas eu não estou aqui no curso de oratória. Vamos lá? Estou aqui no curso para você aprender a controlar o seu medo. Então, entenda que esse seu medo não é tão pesado quanto você imagina que ele é. Isso está só dentro da sua cacholinha. Então agora você já sabe que o medo é um mecanismo de proteção que te mantém vivo. É, exatamente. Tudo que o medo tem para fazer para você é te proteger. Mas talvez, como eu te falei, esse medo, se você tem de falar em público, venha para nosso curso de oratória também. E se você quer resolver esse medo por outro motivo, resolver lá na íntegra a raiz do seu medo, venha para o nosso curso de transformação essencial. Vai te ajudar muito mais, acredito eu, que somente o curso de oratória. Nós abordamos muito mais coisas dentro do curso de transformação essencial, como medo, tristeza, raiva e alegria. As 4 emoções básicas do ser humano.
Siga lá então as minhas 7 dicas e você saberá como você controlar o seu medo. Exatamente, assista esse vídeo de novo, anote os pontos e trabalhe esses 7 dicas, esses 7 pontos em conjunto, que eu aposto com você que você vai ter uma grande mudança interna em questão do seu medo. Agora, se você perceber que esse medo tem, em vez de ele diminuir, não com essas 7 dicas, mas se você não fizer essas 7 dicas, se você não executar nada do que eu falei aqui, se você não der nem bola pro que eu falei aqui, tudo bem. Perceba o seguinte, que se esse medo começar a ser excessivo, ele começar a aumentar e você começar a deixar de fazer as coisas em função do medo, procure um profissional, procure um psicólogo, um psiquiatra, procure um psicoterapeuta, procure um psicanálise, enfim, qualquer profissional da área da psicologia para te ajudar, ou procure o Instituto em Mente, como eu já falei de novo, e venha fazer um treinamento com a gente, imersão, 3 dias, está resolvido tudo isso. Tá? Eu até tenho depoimentos dentro do nosso instituto de pessoas que aprenderam a lidar com o medo e resolveu muito a vida delas. Então vem com a gente ou procure um profissional mais próximo de você também, se você achar melhor, e trate isso, para que isso não seja pior no futuro, ok? Muito obrigado a todos que ficaram aqui no canal com a gente, muito obrigado por assistir o vídeo, segue aí no YouTube, segue no Instagram, vai lá, me segue no Instagram, Lindolfo Hundertmark, segue no Instagram, vem com a gente e vamos lá, vamos evoluir todos juntos.